Ela estava ali, chorando no aeroporto, sem dinheiro nem para comer, quando viu aquela senhora elegante caindo e sangrando no chão. Todo mundo passou por cima, todo mundo ignorou, menos ela. Isadora não sabia que aquele momento de bondade pura faria um homem bilionário chorar e mudaria 2 vidas para sempre. Você vai ter que sair até sexta-feira, seu Joaquim gritou, batendo na porta do barraco. 3 meses de aluguel atrasado. Chega de conversa. Isadora abriu a porta com os olhos inchados de tanto chorar. 24 anos, magra demais, roupas remendadas, mas com uma dignidade no olhar que nem a miséria conseguia quebrar. Seu Joaquim, por favor, me dá mais uma semana. Consegui uma faxina extra e... Uma semana? Você disse isso mês passado. O homem cuspiu no chão. Olha só, menina. Aqui não é casa de caridade. Paga ou sai. Isadora fechou a porta e encostou as costas nela, deslizando até o chão. O barraco de 2 cômodos na periferia de São Paulo era tudo o que tinha no mundo. Se perdesse aquilo, ia dormir na rua mesmo. Ela pegou a lata de biscoito velha, onde guardava suas economias. R$72. 8 meses juntando centavo por centavo, trabalhando 3 empregos de faxineira, passando fome, para conseguir ir até Recife visitar o túmulo da mãe. Mãe, me perdoa por não ter ido no seu enterro. Ela sussurrou para a foto rasgada na parede. Mas não tinha dinheiro nem para o ônibus. Agora finalmente vou conseguir. Dona Conceição havia partido há 2 anos. Infarto fulminante enquanto trabalhava como doméstica numa casa de família rica. Isadora estava em São Paulo tentando a vida, e quando soube da notícia, já era tarde demais. Nem corpo velou, nem terra jogou, nem lágrima chorou junto com os vizinhos. Essa culpa comia ela por dentro todos os dias. No aeroporto de Congonhas, Isadora se sentia como um bicho no zoológico. Todo mundo olhava para ela com nojo disfarçado. A mala era de papelão, as roupas tinham sido lavadas tantas vezes que já não dava para saber a cor original, e o tênis estava mais furo que solado. Nossa, que cheiro estranho! Uma mulher de salto alto comentou alto, passando perto de Isadora. Será que não tem um local separado para esse tipo de gente? É o que dá misturar classe, o marido dela respondeu. Esses voos promocionais são uma praga. Isadora abaixou a cabeça, sentindo a humilhação queimar o rosto. Mas apertou a passagem na mão. R$49 numa promoção da internet. Era sua única chance de ver onde a mãe estava enterrada. Voo 3847 com destino a Recife, embarque pelo portão 7, anunciou o alto-falante. O coração de Isadora disparou. Finalmente. Depois de 2 anos carregando essa dor, ia conseguir se despedir direito. Foi quando viu a senhora cair. Uma mulher elegante, uns 65 anos, roupa caríssima, bolsa de couro que custava mais que Isadora ganhava em 6 meses. Ela levou a mão ao peito, cambaleou e caiu com força no chão de mármore. Ai, meu peito, alguém me ajuda! Ela gritou, a voz saindo rouca de dor. Isadora parou na mesma hora, mas o que ela viu em seguida fez o sangue gelar nas veias. Pessoas passavam por cima da senhora como se ela fosse lixo. Um executivo pisou na mão dela para não atrasar. Uma mulher com criança no colo desviou e ainda reclamou. Que palhaçada logo na hora da correria! Socorro! Por favor! Estou tendo um infarto! A senhora implorava, tentando se levantar. Um segurança do aeroporto chegou perto, mas em vez de ajudar, gritou. Senhora, não pode ficar aí no meio do corredor. Está atrapalhando o movimento. Eu não consigo levantar. Ela chorou. Por favor, chamem uma ambulância. Ah, que situação chata, o segurança resmungou. Sempre tem uma dessas na hora do rush. Isadora sentiu a indignação subir pela garganta. Aquela mulher podia estar morrendo, e todo mundo tratando ela como um estorvo inconveniente. Que povo sem coração! Isadora gritou, largando a mala e correndo para a senhora. A senhora está se sentindo como? Minha filha, obrigada por parar. Acho que é o coração. Dói muito aqui, ela disse, apontando para o peito. Vou chamar socorro agora, Isadora disse, pegando o celular. Como é seu nome? Helena. Helena Mendes. E você? Isadora. Fica calma, dona Helena, que eu não vou sair daqui. Enquanto ligava para o SAMU, Isadora percebeu que um homem de terno caro observava tudo de longe.
Ele estava parado há vários minutos, como se estivesse estudando as reações das pessoas. Tinha uns 40 anos, olhar penetrante, e parecia genuinamente chocado com o que estava vendo. Alô, SAMU? Preciso de ambulância urgente no aeroporto de Congonhas. Senhora com suspeita de infarto. Minha filha, você vai perder seu voo por minha causa. Dona Helena disse, segurando a mão de Isadora. Dona Helena, a vida da senhora vale mais que qualquer voo. Mas você estava chorando quando chegou aqui. Vi que esse voo era muito importante. Isadora sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Era, Dona Helena. Ia visitar o túmulo da minha mãe pela primeira vez. Mas não importa agora. Sua mãe morreu? Quanto tempo faz? 2 anos. E eu não consegui ir no enterro porque não tinha dinheiro. Dona Helena começou a chorar também. Minha filha, você não pode perder essa viagem por minha causa. Já perdi. O embarque já começou. Nesse momento, o segurança voltou, mais irritado ainda. Moça, vocês não podem ficar aí no chão atrapalhando. Tem que resolver isso em outro lugar. Ela está tendo infarto, Isadora explodiu. Que lugar que a gente pode resolver um infarto? Não é problema meu. Aqui não é hospital. Seu desgraçado. Isadora se levantou furiosa. A senhora pode estar morrendo e você preocupado com o corredor? Olha o respeito aí, moça mal vestida. Não porque você está ajudando. Pode falar assim comigo. Mal vestida? E daí? Pelo menos eu tenho coração. O homem de terno se aproximou nesse momento. Com licença, ele disse para o segurança. A ambulância já está chegando. O senhor pode deixar que eu cuido da situação. Havia algo na voz dele que fez o segurança recuar imediatamente. Sim, senhor. Claro, senhor. Obrigada, Isadora disse para o desconhecido. Obrigado eu. Ele respondeu baixinho, olhando ela com uma admiração que ela não entendeu. A ambulância chegou 15 minutos depois. Os paramédicos confirmaram que Dona Helena estava mesmo tendo princípio de infarto. Ainda bem que alguém ligou rápido, o paramédico disse. Ela podia ter complicado feio. Isadora, me dá seu telefone, Dona Helena pediu enquanto a colocavam na maca. Preciso te retribuir. Não precisa retribuir nada, Dona Helena. Precisa sim. Você salvou minha vida e perdeu sua viagem. Isso não vai ficar assim. Isadora anotou o número no celular da senhora, mas só para ela ficar tranquila. Quando a ambulância saiu, o aeroporto voltou ao movimento normal, como se nada tivesse acontecido, como se uma mulher não tivesse quase morrido ali enquanto dezenas de pessoas passavam por cima. Isadora se sentou num banco e deixou a tristeza tomar conta. Seu voo já tinha partido há meia hora. Todo o dinheiro jogado fora. A única chance de ver o túmulo da mãe, perdida. Desculpa incomodar. O homem de terno se aproximou. Vi o que você fez. Foi incrível. Não foi nada demais. Qualquer pessoa faria. Você está muito enganada. Eu fiquei observando. Mais de 100 pessoas passaram por ela. Só você parou. Isadora deu de ombros. Talvez elas não perceberam. Perceberem. Só não quiseram se envolver. Ele se sentou ao lado dela. Posso saber por que esse voo era tão importante? Ia visitar minha mãe. Ela morreu há 2 anos e eu nunca consegui ir no túmulo. O homem ficou em silêncio por um momento. E agora? Agora vou ter que esperar mais uns 2 anos para juntar dinheiro de novo, se conseguir. Não vai não. Ele se levantou e entregou uma passagem nova para ela. Voo de amanhã, mesmo horário. Senhor, eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque não conheço o senhor. E porque não fiz nada para merecer. Fez sim. Você me devolveu a fé na humanidade. E ele foi embora antes que Isadora pudesse protestar. Naquela noite, no barraco que seria seu por mais alguns dias, Isadora não conseguiu dormir. Ficou pensando no homem misterioso, na coincidência estranha, na sensação de que algo grande estava para acontecer. Ela não sabia que estava certa, e que o homem de terno havia chorado no carro, porque finalmente encontrara o que procurava há anos. Uma pessoa verdadeiramente boa num mundo cheio de falsidade. Isadora chegou em Recife no dia seguinte com o coração apertado e os olhos já molhados antes mesmo de pisar no cemitério. A passagem misteriosa que o homem do aeroporto havia dado funcionou perfeitamente, mas ela ainda não conseguia acreditar que estava realmente ali. O cemitério ficava numa parte pobre da cidade, cercado por barracos e ruas de terra.
Nada parecido com os cemitérios elegantes que ela via na televisão. Aqui, as sepulturas eram simples, algumas nem lápide tinham direito. Dona Conceição Silva. Ela leu no papel amassado que trouxe de São Paulo. Quadra 15, sepultura 247. Quando finalmente encontrou o túmulo da mãe, Isadora desabou. Era uma cova simples, com uma cruzinha de madeira que já estava apodrecendo. Nem nome completo tinha, só Conceição rabiscado com tinta que o sol já havia desbotado. Mãe, me perdoa por ter demorado tanto. Ela soluçou, se ajoelhando na terra seca. Não consegui estar aqui quando a senhora partiu. Não consegui nem comprar uma lápide decente. Ficou ali por 3 horas, contando tudo o que havia acontecido nos últimos 2 anos. A luta em São Paulo, os empregos humilhantes, as noites sem dormir trabalhando para conseguir dinheiro e, finalmente, a história da senhora no aeroporto. A senhora sempre me ensinou a ajudar o próximo, né, mãe? Mesmo quando a gente não tinha nada, sempre dividia o pouco que tinha. Quando voltou para São Paulo no voo da noite, Isadora sentia que havia fechado uma ferida no coração. Mas a realidade a esperava de braços abertos. Onde você estava ontem? Dona Marta gritou assim que Isadora chegou na casa onde trabalhava como doméstica. Era uma mulher gorda, mal-humorada, que tratava funcionários como se fossem bichos. Te liguei 50 vezes. Dona Marta, eu avisei que tinha uma emergência familiar. Emergência? Você acha que eu sou idiota? Descobri que você foi viajar. Uma favelada como você tendo dinheiro para voo? Só pode ser coisa errada. Isadora sentiu o sangue subir à cabeça. A senhora não tem direito de me chamar de favelada. Tem o direito de chamar do que quiser. Aqui quem manda sou eu. Você está demitida. Demitida? Mas eu trabalho aqui há 1 ano. E trabalhou mal durante esse ano inteiro. Pegue suas coisas e suma daqui. Isadora saiu daquela casa com vontade de chorar, mas segurou as lágrimas. Ainda tinha os outros 2 empregos de faxina. Conseguiria sobreviver. Mas quando chegou no primeiro prédio comercial, na Faria Lima, o porteiro nem deixou ela entrar. Isadora, o síndico mandou te avisar que seus serviços não são mais necessários. Ele disse sem nem olhar no rosto dela. Mas por quê? Eu sempre fiz meu trabalho direito. Eles souberam que você faltou ontem. Disseram que não podem confiar numa funcionária que abandona o trabalho. Eu avisei que era emergência. Não é problema meu. Recebe suas coisas na portaria amanhã. O terceiro emprego foi a mesma história. Em menos de 24 horas, Isadora havia perdido todas as fontes de renda que tinha. Sentada no ponto de ônibus, sem dinheiro nem para a passagem, ela finalmente desabou. Mãe, por que quando a gente faz uma coisa boa tudo desanda? Foi quando o celular tocou. Alô? Posso falar com Isadora Silva? Sou eu. Aqui é Patrícia da empresa RH Solutions. Temos uma proposta de emprego para você. Isadora achou que estava sonhando. Emprego? Mas a senhora nem me conhece. Conhecemos sim. Recebemos sua indicação de uma fonte muito confiável. Pode vir aqui amanhã às 2 da tarde para uma entrevista? Mas, que tipo de emprego? Assistente administrativa. Salário inicial de R$3.000. Isadora quase derrubou o telefone. R$3.000. Era mais que os 3 empregos de faxina juntos. A senhora tem certeza que é comigo mesmo? Tenho certeza. Rua Augusta, 1247, 22º andar. Empresa Mendes em Associados. Isadora ficou acordada a noite inteira. Alguma coisa estava estranha. Ninguém oferece emprego assim do nada, para uma pessoa sem qualificação. Mas estava tão desesperada que decidiu ir na entrevista. Na manhã seguinte, seu Joaquim apareceu na porta do barraco mais cedo que de costume. Isadora, cadê meu dinheiro? Seu Joaquim, por favor. Consegui uma entrevista de emprego hoje. Se eu passar, posso pagar tudo na semana que vem. Não quero saber de história. Ou paga hoje ou sua mudança vai para a rua. Pelo amor de Deus, me dê mais um dia. Um dia? Você já deve 3 meses. Até meio-dia para sair ou eu boto suas coisas na calçada. Isadora pegou o ônibus para o centro da cidade com o coração aos pulos. Era sua única chance de salvar tudo o que restava da vida dela. O prédio da Rua Augusta era imponente, todo espelhado, com porteiros de uniforme elegante. Isadora se sentiu intimidada só de olhar. Vim para uma entrevista na Mendes em Associados. Ela disse para a recepcionista.
A mulher a olhou de cima a baixo, claramente julgando as roupas simples. Nome: Isadora Silva. Aguarde ali. Isadora se sentou numa poltrona de couro que devia custar mais que seu aluguel anual. Ao redor, executivos bem vestidos conversavam sobre negócios milionários. Ela se sentia um peixe fora d'água. Isadora Silva, uma mulher elegante apareceu. Sou Patrícia, falamos por telefone. Pode me acompanhar. A entrevista foi a coisa mais estranha que Isadora já viveu. Patrícia não perguntou sobre experiência profissional, não pediu currículo, não quis saber qualificações. Conte-me sobre você. Foi a única pergunta. Não sei o que dizer. Sou uma pessoa simples, sempre trabalhei duro, nunca estudei muito porque não tive oportunidade. E sobre sua família? Perdi minha mãe há 2 anos. Não tenho mais ninguém. Sinto muito. E o que você faria se ganhasse muito dinheiro? Isadora achou a pergunta estranha, mas respondeu honestamente. Compraria uma lápide decente para o túmulo da minha mãe e talvez voltasse a estudar. Patrícia sorriu. Você está contratada. Como assim? A senhora nem me conhece direito. Conheço o suficiente. Você começa segunda-feira. Confirmo os R$ 5.000 que ofereci por telefone, com revisão após período de experiência. Isadora teve que se apoiar na cadeira. 5.000? Mas isso é impossível. Nada é impossível quando você encontra a pessoa certa para o trabalho certo. Que trabalho certo? A senhora nem me disse o que vou fazer. Vai trabalhar num projeto muito especial, algo que vai mudar a vida de muita gente. Isadora saiu daquele prédio sem entender nada, mas com um contrato assinado na mão. R$ 5.000 por mês, carteira assinada, plano de saúde, vale alimentação. Correu para casa e pagou os 2 meses de aluguel atrasado para seu Joaquim, que ficou boquiaberto. Onde conseguiu esse dinheiro todo? Ele perguntou desconfiado. Consegui um emprego. Emprego que paga adiantado? Isso aí deve ser coisa errada. Não é coisa errada, seu Joaquim. Às vezes a vida dá uma oportunidade para a gente. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Isadora dormiu em paz. Não sabia que no outro lado da cidade, num escritório luxuoso, um homem de terno observava sua foto numa mesa e sorria. André, você tem certeza sobre isso? Patrícia perguntou pelo telefone. Tenho absoluta certeza. Ele respondeu. Ela é exatamente o que estou procurando, mas contratá-la sem nem conhecê-la direito. Eu a conheço melhor do que você imagina, Patrícia. Vi ela escolher salvar a vida de uma desconhecida em vez de realizar o sonho dela. Quantas pessoas você conhece que fariam isso? Poucas, Patrícia admitiu. Exato. E agora vamos ver se ela é realmente diferente, ou se vai se corromper como todos os outros quando tiver acesso ao dinheiro. E se ela não for o que você espera? Aí vou continuar procurando. Mas tenho um pressentimento de que dessa vez encontrei o que procurava. André desligou o telefone e ficou olhando pela janela do apartamento cobertura. Lá embaixo, a cidade fervilhava com milhões de pessoas correndo atrás de dinheiro, poder, fama. Mas em algum lugar dessa multidão estava uma mulher que havia provado que ainda existem pessoas capazes de fazer o bem sem esperar nada em troca. E ele estava disposto a apostar tudo nessa possibilidade. Segunda-feira chegaria logo, e com ela, a próxima fase do teste mais importante da vida dele. Segunda-feira chegou e Isadora estava na porta do prédio da Rua Augusta às 7 da manhã, 1 hora antes do horário. Havia comprado uma blusa social no brechó e pedido emprestado uma calça preta para a vizinha. Queria causar boa impressão no primeiro dia. Nossa, você chegou cedo mesmo. Patrícia sorriu quando a viu na recepção. Ansiosa? Muito. Ainda não acredito que isso está acontecendo. Acredite. E prepare-se, porque hoje vai ser um dia diferente de tudo que você já viveu. Patrícia a levou até o 22º andar, num elevador espelhado que subia tão rápido que Isadora sentiu o estômago revirar. Aqui é onde você vai trabalhar. Quando as portas se abriram, Isadora ficou sem fala. O escritório parecia saído de um filme americano. Paredes de vidro, móveis modernos, computadores de última geração, vista panorâmica de São Paulo. Era outro mundo. Bom dia, pessoal, Patrícia anunciou. Esta é a Isadora, nossa nova colega. Os outros funcionários olharam para ela com curiosidade misturada com estranheza. Eram todos bem vestidos, formados, com cara de quem nasceu em berço de ouro.
Isadora se sentiu como uma intrusa. Oi, eu sou Ricardo. Um rapaz de uns 30 anos se aproximou. Bem-vinda ao time. Obrigada. Isadora respondeu timidamente. Você vai trabalhar em que departamento? Perguntou uma mulher loira de salto alto. Ainda não sei direito. Interessante, a mulher disse trocando olhares com Ricardo. Normalmente a gente sabe qual vai ser nossa função antes de começar. Pessoal, a Isadora vai trabalhar no projeto especial do Sr. André. Patrícia interveio. Vocês sabem que esse projeto é diferenciado. Ah, o projeto fantasma. Ricardo riu. Ninguém sabe direito o que é, nem quem é esse tal de André. Como assim ninguém sabe quem é? Isadora perguntou confusa. É isso mesmo que você ouviu. A loira, que se apresentou como Vanessa, explicou. Trabalho aqui há 3 anos e nunca vi o dono da empresa. Ele se comunica só por e-mail. Mas isso é estranho. Muito estranho, Ricardo confirmou. As ordens chegam sempre através da Patrícia, mas ninguém nunca viu ele pessoalmente. Ele existe mesmo? Isadora perguntou, meio brincando. Existe sim, Vanessa disse. Tem uma foto dele na sala de reuniões. Homem bonito, uns 40 anos. Mas é como se fosse um fantasma. Patrícia levou Isadora até uma mesa numa sala separada, com computador novo e material de escritório organizado. Aqui é seu lugar. Daqui a pouco você vai receber suas primeiras tarefas por e-mail. Patrícia, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que esse André nunca aparece? Ele está doente? Patrícia ficou pensativa por alguns segundos. Não é doença, Isadora. É decepção. Decepção. Ele já foi muito envolvido com os negócios. Confiava nas pessoas. Acreditava na bondade humana. Mas foi traído tantas vezes que se isolou do mundo. Traído como? Funcionários que roubaram, sócios que enganaram, mulheres que só queriam dinheiro. Ele chegou ao ponto de não conseguir mais confiar em ninguém. Isadora sentiu uma pontada de pena no coração. Deve ser horrível viver assim. É, por isso ele criou esse projeto especial. Está procurando pessoas genuínas, gente que faça o bem sem esperar nada em troca. E como ele sabe que eu sou assim? Patrícia sorriu misteriosamente. Ele tem seus métodos. O primeiro e-mail chegou às 9 da manhã. O remetente era simplesmente AM, as iniciais de André Mendes. Bom dia, Isadora. Bem-vinda à equipe. Sua primeira tarefa é analisar 100 histórias de pessoas que pediram ajuda para a nossa fundação. Selecione as 10 que mais tocarem seu coração. Não se baseie em critérios técnicos, apenas no que você sentir. AM. Isadora abriu a pasta com as histórias e começou a ler. Eram relatos de dor, esperança, superação. Uma mãe solteira pedindo ajuda para pagar tratamento do filho com câncer. Um idoso que queria reformar a casa para receber o neto órfão. Uma jovem que sonhava estudar medicina, mas não tinha condições. A cada história, Isadora se emocionava mais. Reconhecia em cada relato um pedaço da própria vida, da própria luta. Isso é incrível, ela murmurou, limpando uma lágrima que insistia em cair. O que é incrível? Ricardo perguntou, passando pela mesa dela. Essas histórias que estou lendo são de pessoas que realmente precisam de ajuda. Ah, sim, o projeto social do chefe fantasma. Ele gasta uma fortuna ajudando desconhecidos. Mas isso é lindo, Ricardo riu. Lindo é dinheiro jogado fora. Metade dessas pessoas deve estar mentindo. Mentindo por quê? Porque todo mundo mente quando se trata de dinheiro gratuito. É assim que o mundo funciona. Isadora ficou indignada. Nem todo mundo é assim, Ricardo. Ah, não? Então você é diferente? Se alguém te oferecesse R$1 milhão agora, você não faria qualquer coisa para conseguir? Dependendo do que fosse, não faria. Que ingênua. Ele balançou a cabeça. Você ainda vai aprender como as pessoas realmente são. Isadora voltou às histórias com mais determinação ainda. Não importava o que Ricardo pensava. Ela sabia que existiam pessoas boas no mundo, porque ela mesma era uma delas. Na hora do almoço, Vanessa se aproximou. Posso te dar um conselho, Isadora? Claro. Não se envolva emocionalmente com esse projeto. É só trabalho. Mas como não me envolver? Essas pessoas estão sofrendo de verdade. E daí? Você não pode salvar o mundo inteiro, mas posso ajudar quem está ao meu alcance.
Vanessa riu de um jeito que irritou Isadora profundamente. Você é muito inocente mesmo. Vai ver que essas pessoas que você quer tanto ajudar fariam qualquer coisa por dinheiro, inclusive mentir. Nem todo mundo é assim. Todo mundo é assim, querida. Você só ainda não descobriu. Isadora passou a tarde selecionando as 10 histórias que mais a tocaram. Cada escolha era feita com o coração, imaginando o que faria se fosse ela no lugar daquela pessoa. Às 5 da tarde, enviou a seleção por e-mail. A resposta veio em 2 minutos. Obrigado, Isadora. Suas escolhas foram perfeitas. Amanhã teremos uma nova tarefa. Continue sendo quem você é. AM. Continue sendo quem você é. A frase ficou ecoando na cabeça dela. Era como se André soubesse exatamente quem ela era, mesmo sem nunca terem se encontrado. Na saída, Patrícia a chamou. Isadora, posso falar com você um minutinho? Claro. Como foi seu primeiro dia? Incrível. Nunca imaginei que existia uma empresa que ajuda pessoas assim. E o que você achou dos seus colegas? Isadora hesitou. São diferentes de mim. Diferentes como? Eles acham que todo mundo é desonesto, que as pessoas só querem se aproveitar. E você não concorda? Não. Eu acredito que ainda existe bondade no mundo. Patrícia sorriu. É exatamente isso que o Sr. André esperava ouvir. Ele perguntou sobre mim? Ele pergunta sobre você todos os dias, Isadora. Está muito interessado em saber como você reage às situações. Por quê? Porque você pode ser a pessoa que ele está procurando há anos. Que pessoa? Alguém genuinamente bom. Alguém que faça o certo mesmo quando ninguém está olhando. Isadora voltou para casa naquela noite com a cabeça cheia de perguntas. Quem era esse André Mendes? Por que ele estava tão interessado nela? E por que tinha a sensação de que estava sendo testada o tempo todo? No apartamento cobertura do outro lado da cidade, André observava as câmeras de segurança do escritório pelo computador. Tinha acompanhado cada conversa de Isadora durante o dia, visto cada expressão de emoção dela ao ler as histórias. Ela é diferente mesmo, ele murmurou para si mesmo. Não se deixou influenciar pelos colegas cínicos, não perdeu a sensibilidade. Pegou o telefone e ligou para Patrícia. Como ela reagiu quando soube que eu nunca apareço? Ficou com pena de você. Disse que deve ser horrível viver isolado do mundo. Pena? Não curiosidade ou interesse? Pena genuína. Como se quisesse ajudar você. André desligou o telefone e ficou olhando pela janela. Em 40 anos de vida, ninguém nunca havia sentido pena dele. Inveja sim, interesse pelo dinheiro sim, mas pena? Talvez, finalmente, tivesse encontrado alguém que via além da riqueza. Alguém que enxergava o homem solitário por trás do império financeiro. Amanhã seria o próximo teste, e ele estava ansioso para ver se Isadora continuaria surpreendendo. Durante 2 semanas, Isadora trabalhou no projeto misterioso de André sem nunca vê-lo pessoalmente. Cada dia chegavam tarefas diferentes. Selecionar famílias para receber cestas básicas, escolher crianças para ganhar bolsas de estudo, decidir quais idosos receberiam tratamentos médicos gratuitos. Você está se saindo muito bem, Patrícia elogiou numa manhã de quinta-feira. O Sr. André está impressionado com suas escolhas. Eu só escolho com o coração, Isadora respondeu. Imagino se fosse comigo ou com minha mãe. É exatamente isso que o diferencia das outras pessoas. Outras pessoas? Já teve outras fazendo esse trabalho? Patrícia ficou desconfortável. Sim, já passaram algumas pessoas por aqui, mas nenhuma durou muito tempo. Por quê? Porque sempre acabavam querendo alguma coisa em troca. Aumento de salário, presentes caros, privilégios especiais. Isadora ficou indignada. Que absurdo! A gente está ajudando pessoas necessitadas, não fazendo favores pessoais. Você pensa assim, mas nem todo mundo. Naquela tarde, Isadora recebeu um e-mail diferente de André. Isadora, preciso que você venha à sala de reuniões. Há algo importante que preciso lhe mostrar. AM. Finalmente vou conhecer o chefe fantasma. Ela pensou, arrumando o cabelo nervosamente. A sala de reuniões ficava no final do corredor, com paredes de vidro e uma mesa enorme de mogno. Quando Isadora entrou, a sala estava vazia, mas havia uma pasta sobre a mesa com seu nome. Ela abriu a pasta e encontrou fotos, dezenas de fotos dela. No aeroporto ajudando Dona Helena.
Na entrevista com Patrícia, no primeiro dia de trabalho, chegando em casa, saindo do barraco, comprando pão na padaria. Meu Deus! Ela sussurrou, sentindo as pernas bambas. Havia também relatórios detalhados sobre sua vida. Onde trabalhava antes, quanto ganhava, onde morava, que horas acordava, que ônibus pegava. Tudo. Absolutamente tudo. E então ela viu uma foto que fez o sangue gelar. Era o homem de terno do aeroporto, André Mendes. Não pode ser, ela murmurou, pegando a foto com mãos trêmulas. Era ele, o homem que havia observado tudo no aeroporto, o homem que havia comprado uma passagem nova para ela. Tudo tinha sido planejado. Isadora começou a tremer de raiva e humilhação. Tudo era mentira. O emprego, o projeto social, a bondade. Ela havia sido enganada como uma idiota. Descobriu o meu segredo, uma voz disse atrás dela. Isadora se virou e viu André parado na porta. Ao vivo, ele era ainda mais imponente. Alto, elegante, com esses olhos penetrantes que pareciam ver através da alma. Mas agora ela só sentia nojo. "Seu miserável!" ela gritou, jogando as fotos na cara dele. "Você me comprou como se eu fosse um objeto de teste. Isadora, deixe-me explicar." "Explicar o quê? Que você me usou como cobaia? Que ficou me observando, me seguindo, invadindo minha vida?" André entrou na sala e fechou a porta. "Não foi assim." "Não foi assim? Então me explique essas fotos. Me explique por que você me ofereceu emprego logo depois de me ver no aeroporto. Porque você me impressionou." "Eu te impressionei? Que mentira absurda. Você estava me testando desde o começo." Isadora estava fora de si. Toda a humilhação de anos de pobreza, de ser tratada como menos, veio à tona. Vocês ricos acham que podem brincar com a vida das pessoas. Acham que porque têm dinheiro podem comprar gente. Você está entendendo errado. Estou entendendo errado? Você me seguiu, me espionou, me ofereceu emprego falso e eu estou entendendo errado? André tentou se aproximar, mas Isadora recuou. "Não chegue perto de mim. Não sou seu brinquedinho." "Isadora, por favor, me escuta." "Escutar? Escutar mais mentiras? Você me humilhou. Me fez acreditar que finalmente tinha encontrado algo bom na vida." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. "Você sabe o que é viver na miséria? Sabe o que é trabalhar 3 empregos e ainda assim não conseguir pagar aluguel? Sabe o que é ser tratada como lixo todos os dias?" "Sei sim", André respondeu baixinho. "Não sabe nada. Vocês ricos não sabem nada sobre sofrimento de verdade. Para vocês, a gente é só entretenimento. Você está enganada sobre mim." "Enganada? Eu que sou burra mesmo, pensei que finalmente algo bom estava acontecendo na minha vida. Mas era só você se divertindo com a pobrezinha." Isadora pegou a bolsa e se dirigiu à porta. "Não quero mais seu emprego falso. Não quero mais suas migalhas. Se você sair agora, nunca vai saber a verdade", André disse. "Que verdade? Mais mentiras suas? A verdade sobre por que eu fiz isso." "Não me interessa! Você é igual a todos os outros ricos. Acham que podem comprar pessoas como se fossem objetos." Isadora abriu a porta com força. "Pode ficar com seu dinheiro sujo. Prefiro morrer de fome a aceitar esmola de gente como você." "Isadora, espera!" Mas ela já havia saído, batendo a porta com tanta força que o vidro quase rachou. O escritório inteiro ficou em silêncio. Todos haviam ouvido os gritos, visto Isadora saindo furiosa. Ricardo e Vanessa trocaram olhares de "eu bem que avisei." "O que aconteceu?" Patrícia perguntou quando viu Isadora passando como um furacão. "Aconteceu que seu patrão é um mentiroso nojento!" Isadora gritou. "E você também! Todo mundo aqui sabia que eu estava sendo usada." "Isadora, não é o que você está pensando." "Não é? Então me explique essas fotos. Me explique por que ele me seguiu." Patrícia ficou sem resposta. Realmente não tinha como explicar sem contar toda a história. "Vocês me humilharam." Isadora continuou gritando. "Me fizeram acreditar que eu era especial, que meu trabalho importava. Mas eu era só um experimento." Ela jogou o crachá no chão com tanta força que ele se estilhaçou. "Fiquem com seu emprego de mentira. Eu prefiro limpar banheiro a vida inteira do que aceitar a humilhação de vocês." Ricardo se aproximou com um ar debochado. "Eu bem que disse que você era ingênua demais para este lugar."
Cala a boca, seu idiota. Pelo menos eu tenho coração. Coração não paga conta, ele riu. E dinheiro não compra caráter, Isadora retrucou, saindo do escritório sob os olhares curiosos de todos. No elevador, sozinha, ela finalmente desabou. Chorou como não chorava desde a partida da mãe. Não era só raiva, era decepção profunda. Pela primeira vez em anos, havia acreditado que algo bom estava acontecendo, que finalmente alguém havia reconhecido seu valor. Mas tudo não passava de uma encenação cruel. Quando chegou ao térreo, Isadora olhou uma última vez para o prédio elegante. Nunca mais vou confiar em pessoas ricas, ela murmurou. Eles são todos iguais. Na sala de reuniões, André estava parado na mesma posição, olhando as fotos espalhadas pelo chão. Patrícia entrou cautelosamente. André, o que houve? Ela descobriu sobre a investigação. E como reagiu? Como qualquer pessoa com dignidade reagiria, com raiva e decepção. Sim, mas você vai tentar explicar? André balançou a cabeça lentamente. Não adianta. Ela nunca mais vai confiar em mim. Talvez se você contasse a verdade sobre sua mãe. A verdade? A verdade é que eu estraguei tudo. Encontrei finalmente uma pessoa genuína e a afastei para sempre. Patrícia pegou as fotos do chão. Você pode tentar falar com ela. Para quê? Para humilhá-la mais ainda? Ela tem razão. Eu a tratei como objeto de estudo. Mas suas intenções eram boas. Intenções boas não justificam métodos errados, Patrícia. Eu magoei a única pessoa que realmente me impressionou em anos. André se sentou na cadeira pesadamente. Talvez eu mereça ficar sozinho mesmo. Talvez seja meu castigo por não saber como se relacionar com pessoas de verdade. Não diga isso. É a verdade. Passei tantos anos desconfiando de todo mundo que esqueci como demonstrar confiança. Naquela noite, André ficou no escritório até tarde, olhando pela janela. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas vidas simples, verdadeiras, sem precisar investigar ninguém para saber se eram confiáveis. E ele havia perdido a chance de conhecer uma delas de verdade. Isadora passou 3 dias sem comer direito, só saindo do barraco para comprar pão e água. A humilhação queimava por dentro como uma ferida que não cicatrizava. Cada vez que lembrava das fotos, das investigações, sentia vontade de quebrar tudo. Seu burra, ela gritava para si mesma. Acreditou que um rico ia te ajudar de graça, como se você fosse especial. Na manhã de domingo, estava varrendo o chão quando alguém bateu na porta com força. Seu Joaquim de novo, pensou. Mas quando abriu, quase infartou. André estava ali, parado na porta do barraco, sem terno de jeans e camiseta, parecendo que não dormia há dias. O rosto dele estava abatido, olheiras profundas, barba por fazer. "Sai daqui!" ela gritou, tentando fechar a porta na cara dele. André segurou a porta. "Isadora, por favor!" "Por favor? Agora é por favor?" Ela empurrou ele com força. "Você me usou como rata de laboratório e agora quer falar por favor? Eu preciso explicar." "Explicar o quê? Que eu sou sua cobaia particular? Que você se diverte testando pobres?" Os vizinhos começaram a sair dos barracos para ver o que era aquela gritaria. Dona Rosa, a vizinha, foi a primeira a aparecer. "Isadora, quem é esse homem? Está te incomodando?" "É o safado que me enganou!" Isadora gritou. "O ricaço que achou que podia me comprar." André olhou ao redor, vendo a curiosidade nos olhos de todos. Crianças saíram para a rua, mulheres vieram até as janelas. Em poucos minutos tinha uma plateia inteira. "Isadora, deixa eu falar." "Falar? Agora você quer falar? Cadê estava sua voz quando me investigava como se eu fosse criminosa? Você não entende. Eu entendo perfeitamente." Ela deu um tapa no peito dele. "Vocês ricos acham que pobre é diversão, que podem brincar com nossa dignidade. Não é isso. Então, o que é? Me explica, na frente de todo mundo. Fala." André respirou fundo, vendo que não tinha escapatória. "A senhora que você salvou no aeroporto era minha mãe. E daí?" Isadora explodiu. "Isso te dava direito de me espionar? Você salvou a vida dela. Eu fiz o que qualquer pessoa faria." "Não!" André gritou de volta. 117 pessoas passaram por ela. 117. E nenhuma parou. "Mentira.
Eu contei cada uma, executivos, médicos, enfermeiros. Todo mundo passou por cima da minha mãe como se ela fosse lixo. Dona Rosa se aproximou. É verdade isso, moço? É verdade sim, senhora. Minha mãe estava tendo infarto e todo mundo ignorou. Só a Isadora ajudou. Isso não justifica nada, Isadora continuou gritando. Você me tratou como objeto. Eu sei, André gritou de volta, perdendo a compostura. Eu sei que errei, por isso estou aqui. Está aqui para quê? Para me humilhar mais? Estou aqui porque você é a única pessoa genuína que encontrei nesses anos. Que papo furado é esse? André passou a mão no cabelo, desesperado. Isadora, você sabe o que é crescer sem ninguém? Sabe o que é não poder confiar em pessoa nenhuma? Claro que sei. Eu cresci aqui na favela, seu idiota. Eu cresci no orfanato, apanhando, passando fome, sendo tratado como bicho. Tadinho do ricão. Eu não era rico. André explodiu. Eu era igual a você. Pobre, abandonado, invisível. Isso pegou Isadora de surpresa, mas ela não mostrou. E aí? Virou rico e esqueceu de onde veio? Não esqueci. Mas quando fiquei rico, descobri que todo mundo é falso. Todo mundo. Eu não sou falsa. Eu sei, por isso estou aqui. Dona Rosa interveio. Vocês dois parem de gritar. Explica direito essa história, moço. André olhou para a multidão que havia se formado. Vocês querem saber a verdade? A verdade é que testei 43 pessoas nos últimos 5 anos. 43? Isadora ficou esbugalhada. 43. E sabe quantas prestaram? 0. Todas queriam alguma coisa. Dinheiro, presente e favor. E eu? Você nunca pediu nada, nunca quis nada, só queria ajudar os outros. Porque esse é meu jeito de ser. Exato. Você é diferente. Você é especial. Não sou especial. Isadora deu outro tapa nele. Sou uma pessoa normal que não vende dignidade. Um menino da vizinhança gritou. Tia Isadora, ele está apaixonado por você. Cala a boca, Juninho. André olhou para ela com desespero. Isadora, eu não sei mais como confiar nas pessoas. Só sei investigar, desconfiar. Então aprende, me ensina. O grito dele ecoou pela rua inteira. Todos ficaram em silêncio. Me ensina como confiar de novo. Ele repetiu, a voz quebrada. Me ensina como conhecer alguém sem desconfiar. Isadora viu lágrimas nos olhos dele. Lágrimas de verdade. André, eu estraguei tudo, né? A única pessoa boa que encontrei em anos e consegui afastar por ser um idiota paranoico. Você me machucou. Eu sei. E não tenho desculpa. Me fez sentir como um bicho de circo. Eu sei. Me humilhou na frente de todo mundo. Eu sei! Ele gritou desesperado. E vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Dona Rosa se aproximou de Isadora. Filha, o homem está sofrendo de verdade. Dona Rosa, a senhora não viu o que ele fez comigo, mas estou vendo o arrependimento dele. Homem rico não chora na porta de barraco se não for coisa séria. André se ajoelhou ali mesmo na terra, na frente de todo mundo. Isadora, me perdoa. Não pelo que fiz, porque não tem perdão, mas me dá uma chance de mostrar quem eu realmente sou. Levanta daí, você está fazendo cena. Não vou levantar até você me ouvir. Eu já ouvi. Não ouviu tudo. Então fala logo. André respirou fundo, ainda de joelhos. Você quer saber por que preciso tanto encontrar alguém genuíno? Por quê? Porque vou criar a maior fundação de caridade do país. E preciso de alguém para dirigir. Isadora ficou sem fala. 15 milhões de reais, Isadora. Para ajudar famílias como a sua. Mas preciso de alguém que não se corrompa com dinheiro. E você acha que sou eu? Eu tenho certeza. Com base em quê? Com base em você ter perdido um voo para salvar uma desconhecida. Com base em você escolher histórias com o coração. Com base em você me xingar na minha cara sem medo. Isadora olhou ao redor. Todo mundo estava prestando atenção, esperando sua resposta. Se eu aceitar conversar com você, ela disse finalmente, vai ser do meu jeito. Do seu jeito. Sem mentira, sem investigação, sem teste. Sem nada disso. E se descobrir uma mentira que seja, você some da minha vida. Aceito. E levanta daí. Está parecendo doido. André se levantou, limpando a terra dos joelhos. Obrigado. Ainda não falei que perdoei. Só que vou ouvir. É o que preciso.
Dona Rosa bateu palmas. Pronto! Agora vocês conversem direito. E você, moço, é melhor tratar bem nossa Isadora, porque aqui a gente se protege. Pode deixar, senhora. Ela merece ser tratada como uma rainha. Não exagera, Isadora resmungou. Agora entra logo antes que vire novela. Quando André entrou no barraco simples, de 2 cômodos, mobília velha, paredes rachadas, ele sentiu algo que não sentia há anos. Simplicidade verdadeira. Agora você vai me contar tudo, Isadora disse cruzando os braços. E ai de você se mentir uma vírgula. Tudo, ele prometeu. E pela primeira vez em 20 anos, André iria se abrir completamente para alguém, sem máscaras, sem proteções, sem medo. Restava saber se 2 corações feridos conseguiriam se curar juntos. Senta aí nessa cadeira. Isadora apontou para a única cadeira boa do barraco. E não tenta me impressionar com um papinho bonito. André se sentou, olhando ao redor do ambiente simples. 2 peças pequenas, geladeira velha, fogão de 2 bocas, televisão antiga. Mas estava tudo limpo, organizado, com dignidade. Agora você vai me contar sua história verdadeira. E se eu pegar você mentindo, você me expulsa daqui. Já entendi. Exato. Ela se sentou na cama, de braços cruzados. Começa. André respirou fundo. Meu nome verdadeiro é André Santos. Mendes é nome artístico. Nome artístico? Você é ator? Não. É que quando fiquei rico inventei esse sobrenome para esconder de onde vim. De onde você veio? Orfanato da Vila Madalena. Lugar que nem existe mais hoje. Isadora franziu a testa. Você realmente cresceu em orfanato? Dos 3 aos 16 anos. Minha mãe verdadeira me abandonou quando descobriu que o pai tinha fugido. E a dona Helena? Helena é minha mãe adotiva. Me adotou quando eu tinha 16 anos, já quase adulto. Todo mundo dizia que ela era louca por adotar um moleque rebelde. Isadora continuava desconfiada. Por que ela te adotou? Porque eu salvei a vida dela. Como assim? André mexeu desconfortavelmente na cadeira. Ela sofreu um assalto na porta do orfanato. 3 caras tentaram roubar a bolsa dela. Eu briguei com eles, apanhei muito, mas consegui que ela fugisse. Você apanhou? Fiquei 2 semanas no hospital, costelas quebradas, rosto todo machucado. Helena pagou tudo, ficou do meu lado o tempo inteiro. E depois? Depois ela disse que queria me adotar. Eu achei que era pena, mas ela insistiu tanto que aceitei. Isadora começou a perceber um padrão. Você salvou sua mãe. Eu salvei sua mãe. Exato. Por isso, quando vi você ajudando ela, pensei que fosse sinal do destino. Besteira. É besteira mesmo. Mas na hora pensei que talvez finalmente tivesse encontrado alguém como eu. Como você como? Alguém que ajuda sem esperar recompensa. Isadora balançou a cabeça irritada. Você não me conhece. Talvez eu seja interesseira também. Você não é. Como você sabe? Porque interesseira não grita comigo. Interesseira finge que perdoa para continuar perto do dinheiro. Pode ser que eu esteja fingindo. André riu pela primeira vez. Isadora, você bateu na minha cara na frente de todo mundo. Que interesseira faria isso? Uma interesseira esperta. Você não é esperta nesse sentido. Como assim não sou esperta? Ela se levantou furiosa. Calma. Eu quis dizer que você não é calculista. Você é transparente, fala o que pensa. Ah, bom. Pensei que estava me chamando de burra. André sorriu novamente. Você é muitas coisas, mas burra não é uma delas. Continue a história. Como ficou rico? Trabalhei que nem um condenado. Helena me colocou numa escola técnica. Eu estudava de manhã e trabalhava de tarde numa oficina. E aí? Aí descobri que tenho facilidade para mecânica. Comecei a consertar carros importados, depois motos, depois máquinas industriais. Isso dá tanto dinheiro assim? Não, mas me deu uma ideia. Criei uma empresa de manutenção para indústrias. Começou pequena, no quintal da Helena. E cresceu. Cresceu muito. Hoje mantém equipamentos de 200 empresas em São Paulo. Isadora ficou impressionada apesar de si mesma. Você construiu tudo sozinho? Sozinho não. Helena me ajudou muito no começo. E alguns funcionários honestos que ainda trabalham comigo. E quando descobriu que as pessoas são interesseiras? O rosto de André ficou sombrio.
Quando comecei a namorar Patrícia. A Patrícia do RH. A mesma. Namoramos 2 anos. Eu achava que ela me amava de verdade. E não amava. Não. Descobri que ela estava vendendo informações da empresa para concorrentes. Que desgraçada. E não foi só isso. Ela também estava se relacionando com meu melhor amigo na época. Isadora sentiu raiva mesmo sem conhecer direito a história. Que safada! Foi aí que perdi a fé nas pessoas. Se a mulher que eu amava e o cara que considerava irmão me traíram... Nem todo mundo é assim, André. Eu sei disso agora. Ele se levantou agitado. Por isso preciso tanto de você. De mim para quê? Para me ajudar com a fundação, para escolher as famílias que realmente precisam. E por que eu faria isso? Porque você entende de sofrimento de verdade. Porque você não vai se deixar comprar. Isadora continuava desconfiada. Como você pode ter certeza? Porque você me bateu. André gritou. Pessoas interesseiras não batem em quem tem dinheiro. Elas bajulam, se humilham, fazem de tudo para agradar. Talvez eu seja diferente. Você é diferente. Essa é a questão. Nesse momento, alguém bateu na porta. Isadora abriu e era Dona Rosa com uma bandeja de café. Trouxe café para vocês. Conversa longa precisa de café. Obrigada. A vizinha entregou a bandeja e cochichou no ouvido de Isadora. Esse homem gosta de você de verdade, filha. Está nos olhos dele. A senhora acha? Tenho 65 anos. Já vi muito homem apaixonado. Esse aí está perdidamente. Quando Rosa saiu, André perguntou. O que ela disse? Nada demais. Tome seu café. Eles beberam em silêncio por alguns minutos. André observava Isadora disfarçadamente, notando como ela era bonita mesmo com roupa simples, como tinha elegância natural apesar da pobreza. André, posso perguntar uma coisa? Claro. Se você tem tanto dinheiro, por que não namorou outras mulheres? Bonitas, educadas. Namorei várias. E aí? Todas iguais. Só queriam conhecer famosos, frequentar festas caras, ganhar presentes. E o que você quer numa mulher? André olhou diretamente nos olhos dela. Quero alguém que me ame pelo que sou por dentro, não pelo que tenho no banco. E como sabe se uma pessoa te ama de verdade? Porque ela briga comigo quando estou errado. Porque me desafia. Porque não tem medo de me contrariar. Isadora percebeu que ele estava falando dela, mas fingiu não entender. Que romântico, ela disse com ironia. Isadora, posso ser sincero com você? Pode. Desde que te vi no aeroporto, não consigo parar de pensar em você. Ah, agora vem o papinho de paquera. Não é papinho. André se exaltou. É verdade. Você me impressiona. Por quê? Porque é corajosa, honesta, determinada. Porque não se vende. Porque tem dignidade. Pare de me elogiar. Porque não posso te elogiar. Porque sou só uma favelada. Isadora explodiu. Uma faxineira que não tem estudo, que mora num barraco. E daí? E daí que você é rico? Gente como você não fica com gente como eu. André se levantou e segurou os ombros dela. Isadora, escuta o que estou falando. Eu não quero gente como eu. Quero você. Larga de mim. Não largo. Não até você entender que é especial. Não sou especial. É sim. Você salvou minha mãe. Você trabalha sem reclamar. Você ajuda os outros mesmo sem ter nada. Isso qualquer um faz. Não faz! Se fizesse, eu teria encontrado outras pessoas assim. Isadora se soltou dele, confusa. André, mesmo que tudo isso seja verdade, somos de mundos diferentes. Eram mundos diferentes. Agora somos do mesmo mundo. Como assim? Porque se você aceitar trabalhar comigo na fundação, vai ganhar o suficiente para mudar de vida. Quanto? Vou aumentar seu salário para R$10.000 por mês, já que agora será um cargo de coordenação. Isadora quase caiu. R$10.000. E participação nos lucros. Pode chegar a 20.000. Você está louco. Louco por você, ele disse baixinho. Não brinca com isso. Não estou brincando, Isadora. Estou apaixonado por você. O silêncio ficou pesado no barraco. Isadora sentia o coração batendo descompassado. André, você mal me conhece. Conheço o suficiente para saber que você é a mulher que sempre procurei. E se der errado?
E se der certo? Isadora olhou para aquele homem que havia aparecido do nada em sua vida, que havia mexido com tudo, que estava oferecendo um futuro que ela nunca sonhara. É muita coisa de uma vez só, ela disse finalmente. Então vamos devagar. Aceita trabalhar comigo primeiro. O resto a gente vê depois. E se eu não conseguir fazer um bom trabalho? Vai conseguir. Tenho certeza absoluta. Isadora respirou fundo. Sabia que estava diante da decisão mais importante da vida. Tá bom. Aceito trabalhar com você. André sorriu como uma criança. Sério? Sério. Mas com uma condição. Qual? Se tentar me enganar de novo, eu sumo da sua vida. E dessa vez é para sempre. Nunca mais vou te enganar. Prometo. Então temos um acordo. André estendeu a mão, mas em vez de apertar, segurou delicadamente. Obrigado por me dar uma segunda chance. Não me decepcione, ela disse, sentindo arrepios com o toque. Não vou decepcionar. Vou passar o resto da vida tentando merecer você. E pela primeira vez, Isadora acreditou que talvez, só talvez, o amor pudesse vencer todas as diferenças. 6 meses depois de começar a trabalhar na fundação, Isadora estava numa mansão que parecia saída de filme americano, mas nem se importava com o luxo. O que realmente importava era o trabalho que fazia todos os dias. A Fundação Esperança já havia ajudado mais de 500 famílias. André, chegaram mais pedidos de ajuda, ela disse, entrando no escritório da mansão com uma pilha de cartas. Quantos hoje? 300. E olha só esta aqui. Ela segurou uma carta com caligrafia infantil. É de uma menina de 8 anos pedindo ajuda para comprar cadeira de rodas para o pai. André parou o que estava fazendo e olhou para Isadora. Você está chorando só de ler? E você não choraria? A menina desenhou um coração no final da carta. Por isso você é perfeita para este trabalho, ele disse, se aproximando. Você sente na pele a dor dos outros. Não fale assim comigo! Isadora recuou, mas estava rindo. Você sabe que fico sem jeito. Nos últimos meses, os dois haviam criado uma rotina estranha, mas perfeita. Trabalhavam juntos durante o dia, visitavam famílias carentes, organizavam doações, e no final da tarde, André sempre tentava convencer Isadora a jantar com ele. Hoje você não vai embora para o barraco, ele disse determinado. Vou sim. Dona Rosa está fazendo feijão tropeiro. Isadora, com os bônus de resultados você está ganhando quase 20 mil reais por mês. Por que não se muda para um lugar melhor? Porque eu gosto de lá. Ela explodiu, como sempre fazia quando ele tocava nesse assunto. É minha casa. Meus vizinhos são minha família. Mas você podia ter uma casa melhor. André, quantas vezes preciso falar? Dinheiro não muda quem eu sou. Continuo sendo a mesma Isadora. Eu sei. Por isso te amo mais a cada dia. Não fala isso. Ela ficou vermelha. Por que não posso falar que te amo? Porque ainda estou me acostumando com tudo isso. André sorriu. 6 meses tentando conquistar aquela mulher teimosa, e ela ainda não acreditava que ele a amava de verdade. Isadora, posso te mostrar uma coisa? Depende do que é. Vem comigo. Ele a levou até uma sala que ela nunca havia entrado. Quando abriu a porta, Isadora ficou sem fala. Era um escritório com fotos de todos os projetos da fundação. Mas no meio da parede, tinha uma foto enorme dela no aeroporto, ajudando Dona Helena. André, que é isso? É o dia que mudou minha vida, o dia que conheci o amor da minha vida. Para com isso, olha aqui. Ele apontou para uma placa dourada embaixo da foto. Fundação Esperança, criada em homenagem a Isadora Silva, a mulher que me ensinou que ainda existe bondade no mundo. Isadora leu a placa e sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você fez isso? Fiz. E tem mais. Ele pegou uma pasta na mesa. Sabe quantas famílias já ajudamos em 6 meses? 543. E sabe quanto dinheiro distribuímos? 15 milhões de reais. Exato. 15 milhões que estavam parados no banco e agora estão mudando vidas de verdade. Isadora folheou a pasta, vendo fotos de crianças que ganharam cirurgias, idosos que conseguiram tratamentos, jovens que voltaram a estudar. André, isso é lindo. É lindo porque você tornou possível. Sem você, esse dinheiro continuaria parado. Eu só faço meu trabalho. Não, você faz muito mais que trabalho.
Você escolhe com o coração. Você chora com as histórias. Você liga para as famílias para saber como estão. Isadora se sentou numa cadeira emocionada. É que eu vejo minha história em cada pedido de ajuda. Exato. Por isso é perfeita. Por isso você o quê? André se ajoelhou na frente dela, pegando uma caixinha do bolso. Por isso quero passar o resto da vida ao seu lado. André, o que você está fazendo? Estou pedindo você em casamento. Isadora ficou sem fala, olhando a caixinha com um anel simples, mas lindo. Você enlouqueceu? A gente nem está namorando direito. Estamos namorando há 6 meses. Trabalhamos juntos todos os dias. Eu te amo. Você me ama. Eu nunca disse que te amo. Não precisou dizer. Está nos seus olhos toda vez que me olha. Isadora se levantou, agitada. André, somos muito diferentes. Não somos. Somos iguais. 2 órfãos que encontraram um sentido para a vida. Você é rico. Eu sou pobre. Você não é mais pobre. E eu não ligo para dinheiro. Estou doando tudo mesmo. Como assim doando tudo? André se levantou também. Decidi doar toda a minha fortuna para a fundação. Só vou ficar com o suficiente para viver com dignidade. Você está maluco? Estou apaixonado. Quero provar que te amo pela pessoa que você é, não pelo que posso te oferecer. Isadora começou a chorar. André, você não precisa se desfazer de tudo. Preciso sim! Preciso que você acredite que meu amor é verdadeiro. Eu já acredito. Seu idiota, já acredito há meses. Então casa comigo. Não! Por que não? Porque tenho medo. Medo do quê? Isadora desabou a chorar. Medo de acordar e descobrir que tudo isso é sonho. Medo de você cansar de mim. Medo de não ser suficiente para você. André a abraçou forte. Isadora, você é mais que suficiente. Você é tudo o que sempre quis. Como pode ter certeza? Porque nos últimos 6 meses, acordei todos os dias pensando em você. Porque durmo pensando em você. Porque você me fez acreditar no amor de novo. Isadora chorava no peito dele. André, eu tenho tanto medo. Medo é normal. Eu também tenho medo. Medo de você não me amar como eu te amo. Eu te amo, ela gritou. Eu te amo muito. Então, casa comigo. E se der errado? E se der certo? E se formos felizes para o resto da vida? Nesse momento, a porta se abriu e Dona Helena entrou sorrindo. Desculpem interromper, mas ouvi os gritos de longe. Dona Helena! Isadora se afastou de André, envergonhada. Minha filha, posso falar uma coisa? Claro. Em todos os meus anos de vida, nunca vi meu filho tão feliz como está com você. Dona Helena, deixa eu terminar. Você salvou minha vida no aeroporto. Mas mais que isso, você salvou a alma do meu filho. André segurou a mão da mãe, emocionado. Ele estava perdido, Isadora. Rico, mas infeliz. Poderoso, mas sozinho. Você trouxe luz para a vida dele. Ele também trouxe luz para a minha, Isadora disse baixinho. Então, por que não se permitem ser felizes juntos? Isadora olhou para André, depois para Dona Helena, depois para a foto na parede que mostrava o momento que mudou tudo. Tá bom, ela disse finalmente. Eu aceito. Sério? André gritou. Sério. Aceito casar com você. Aceito ser feliz. Aceito acreditar no amor. André a pegou no colo e rodou pela sala. Obrigado. Obrigado por aceitar. Para de gritar. Você está me deixando surda. Eu te amo demais. Eu também te amo, seu bobo. Dona Helena começou a chorar de felicidade. Finalmente vocês assumem o que todo mundo já sabia. 3 meses depois, numa manhã de domingo, a rua do barraco estava irreconhecível. Decoração simples, mas linda, cadeiras emprestadas dos vizinhos, um altar improvisado na frente da casa de Isadora. Você tem certeza que quer casar aqui? André perguntou, arrumando a gravata. Tenho! Isadora gritou de dentro do barraco. É aqui que minha vida mudou. É aqui que quero oficializar nosso amor. Dona Helena estava radiante, organizando os últimos detalhes. André, você está lindo. Obrigado, mãe. Estou nervoso. É normal. Dia mais importante da sua vida. Quando a marcha nupcial começou a tocar num radinho velho, Isadora saiu do barraco e André quase desmaiou.
Ela estava linda com um vestido simples, cabelo solto, sorriso que iluminava a rua inteira. Minha filha está linda, Rosa gritou chorando. Nossa Isadora virou princesa, gritou Juninho. André segurou a mão dela quando ela chegou perto. Você está perfeita. Você também. O padre, que havia aceitado fazer a cerimônia na rua, começou a falar sobre amor verdadeiro, sobre como duas pessoas diferentes podem se completar. André, você aceita Isadora como esposa? Aceito, com toda a minha alma. Isadora, você aceita André como esposo? Isadora olhou para aquele homem que havia aparecido como um furacão em sua vida, que havia mexido com tudo, que havia lhe ensinado que ainda existia bondade no mundo dos ricos. Aceito, para sempre. Então eu os declaro marido e mulher. A rua explodiu em festa. Vizinhos jogaram arroz, crianças gritaram de felicidade, Dona Helena chorou de emoção. André beijou Isadora com tanto amor que ela sentiu as pernas bambearem. Agora somos uma família, ele sussurrou no ouvido dela. A família mais improvável do mundo, ela riu, mas a mais verdadeira. Naquela noite, já na mansão, Isadora olhou pela janela e viu as luzes da cidade. André, posso falar uma coisa? Sempre. Obrigada. Obrigada por quê? Por ter me ensinado que o amor pode vencer qualquer diferença. Por ter me mostrado que existem pessoas boas mesmo entre os ricos. Obrigado você por ter me ensinado que a verdadeira riqueza está no coração das pessoas. E agora? Agora vamos ser felizes e vamos continuar ajudando quem precisa. Para sempre? Para sempre. E enquanto se beijavam, do lado de fora da mansão, uma nova história de bondade começava. Uma jovem mãe ajudava uma senhora que havia caído na calçada, provando que o ciclo de amor que Isadora havia iniciado no aeroporto continuaria para sempre. Porque quando plantamos bondade, colhemos amor. E quando plantamos amor, colhemos felicidade. Fim da história.